Livro de Salmo, Salmo não se fala capítulo, né? Salmo 68, versos 5 e 6. Vamos liberar as crianças ali. Glória, vai procurar sua turma. Salmo 68, verso 5. Mirela, tudo bom, Mirela? Marcelinho, eita glória, o galardão é grande. Da Michele, 220, aquele ali é 440. Salmo 68, verso 5 e 6. Nós vamos ler aqui no texto. Dia de Santa Ceia. Hoje eu quero falar sobre traumas. Traumas, o tema da mensagem vai ser esse, não? Traumas. Passado é para aprender. Passado não é para se viver. Amém, igreja? Repita comigo: passado é para aprender, não é para se viver. Guarde isso aí no seu coração. O Salmo 68, verso 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Verso 6. Deus faz com que o solitário viva em família. Guarde isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou falar sobre isso aqui. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Senhor Deus e Pai maravilhoso, graças nós te damos nesta noite pela tua palavra, Senhor. E hoje nós vamos falar como sermos curados dos traumas, para a glória do teu nome. Fica conosco, nos abençoa com a tua presença. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Poderia sentar, meus irmãos? Vamos ocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Prepara o louvor para mim, Lázaro. Glória a Deus. Eu quero louvar um louvor com os irmãos. Esse louvor, ele é como se Lázaro tivesse escrito esse louvor. Lázaro era muito amigo de Jesus, né? Lázaro morre, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro tem duas irmãs, Marta e Maria. E nós sabemos que geralmente os trabalhos naquela época eram trabalhos autônomos, né? Então provavelmente Lázaro era o provedor da casa. E aí com as suas duas irmãs, não se fala dos pais de Lázaro, certamente, né, já eram mortos, bem provavelmente. E aí depende, né, muito de Lázaro. Lázaro morre, Jesus ressuscita, traz aquele milagre todo. E aí, se Lázaro escrevesse um louvor, seria esse louvor aqui que eu quero louvar com a igreja, né, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos louvar o Senhor aqui. Coloca aqui lá para a gente ler. Glória a Deus. Pode cantar comigo. Lázaro diria assim: eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém do Calvário eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber se eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o seu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras Deus
hoje eu não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, e mesmo que adormeças, sei que vai voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. E assim era a dor de Lázaro, vendo não só Deus, não só o seu Senhor, mas o seu amigo. E é isso que nos dá força para continuar. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, por de tuas mãos a vida se formou. Se hoje eu não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, e mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais da morte te resistirá. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Eu quero falar hoje sobre traumas, porque eu vejo o maligno pegando muita carona, né, em muita gente, e às vezes a parte mais triste da história é quando são cristãos. Aí me dói mais. Por que me dói mais? Primeiro eu vou falar o que é bíblico. Nós lemos que Deus faz com que o solitário, Deus cuida da viúva, Deus cuida do necessitado, Deus faz com que o solitário viva em família, liberta que aqueles estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse rebelde dá essa impressão de ser só pessoas que são contra o evangelho, mas na realidade o rebelde é aquele que não obedece à ordem. Esse é o rebelde. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós podemos estar sendo considerado um rebelde, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma mulher de Deus. Saul, por exemplo, era um homem de Deus no começo, depois foi um rebelde, não quis mais obedecer. Então, quando nós estamos aqui numa igreja, numa reunião como essa, eu fico muito preocupado de nós fazermos só mais um culto, sabe? Vamos reunir uma pessoa, vamos cantar um louvor, vamos trazer uma pregação, e realmente não viver o que está sendo pregado. E aí, o tema dessa semana me chamou muita atenção, porque eu vivi isso aqui. Então, eu vi muitas pessoas falando muita coisa que eu falei, gente, eu vou ter que pregar a mensagem sobre isso. É perfeito isso aqui, ó. Deus faz com que o solitário vive em família. Eu era solitário. A igreja já conhece a história, mas eu vou falar porque está gravando. Eu sou um milagre. Minha mãe vindo de João Pessoa, vem para o Rio de Janeiro, conhece ninguém. Meu pai, maior Somebody Love, cheio de família. Minha mãe foi mais uma vítima dele. Não me registrou, nunca cuidou de mim, nunca me deu um centavo, nunca pagou uma bala para mim, nada, absolutamente nada. Minha mãe não conhecia ninguém, trabalhar em casa de família não pode levar o filho, e aí minha mãe tinha que pagar alguém para cuidar de mim. E aí eu fui para várias famílias,
E eu era criado na rua de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Eu não via minha mãe. Minha mãe aparecia o domingo rápido e ia embora, mais nada. E eu guardei a palavra da minha mãe, que ela: filho, eu não posso cuidar de você, então estuda e nunca se afaste de Deus, fale sempre com Deus e sempre estuda. Foi só isso que minha mãe falou, mais nada. Não tive um abraço, não tive um carinho, não tive um beijo, nunca tive um bolinho de aniversário, nunca ganhei um presente. Sabe a história? Passei tudo de errado. Eu vi tráfico, eu vi bandido, eu vi gente sendo morta na minha frente, eu vi gente sendo violentada, eu vi tudo que você possa ver, droga, prostituição, tudo. Estava lá na rua, foi isso aí. Então, passado não é para se viver, passado é para aprender. O que eu aprendo com isso? Eu glorifico a Deus por hoje estar aqui. Eu não posso ficar falando: não sabe por que eu sou assim? Porque eu não tive pai. Aí eu não tenho um pai, então não sei ser pai. Não, sabe por que eu sou assim? Eu nunca tive um amor assim de mãe. Pai, você é mentiroso. Para de vitimismo. Você é adulto, você pode recomeçar a sua vida. Cristão do mundo é fácil ser alvo do maligno, mas crente, Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Vi tudo que você possa imaginar. Passei por tudo que você possa imaginar. Eu vi roubo, vi assalto, vi tudo, vi arma, vi tudo. Me ofereceram tudo que você possa imaginar. Era para estar tudo que é ruim, mas eu guardei uma palavra. Apanhei igual cachorro. Apanhava direto, briga na rua, resolve na rua, pancadaria na rua, apanhava direto, briga direto. Depois fui para o colégio interno, eu era um cara introvertido, não falava. Eu apanhava porque eu ficava quieto, eu apanhava porque eu não me interagia. Não tinha irmão, não tinha alguém para proteger, não tinha nada. Mas Deus, a Bíblia diz que cuida dos órfãos, cuida dos necessitados. E eu falava com Deus. Eu não sabia, mas Deus já estava cuidando de mim. Então, quando eu vejo pessoas o tempo inteiro falando: não, eu sou assim ignorante porque meu pai era assim. Mentira. Você que não quer mudar, você que não quer uma chance, você quer se escorar em alguma coisa para justificar a sua ignorância, para justificar o seu pecado. É mentira. Você pode mudar em Cristo. Jesus disse assim: aquele que não renunciar a si mesmo por amor de mim não é digno de mim. Renúncia, deixar fazer o que você quer, o que você pensa, o que você deseja, que você tem vontade, para fazer a vontade dele. E aí eu cresci em cima de guerra. E aí sabe o que eu sonhava? Eu vi um camarada de gravata na televisão, falei: mãe, eu quero ser igual aquele cara. E um dia usar gravata, não sei nem o que era aquilo, mas eu vi o cara arrumadinho, gostei de ver arrumadinho. Aí um dia passou um cara, um marinheiro, cara, o cara todo de branco. Falei: meu irmão, parece um anjo. Eu quero ser aquilo ali, ó. Aí minha mãe falou assim: para você entrar na marinha, não sei se é hoje, né, mas tinha que ter o 1º grau. E eu era criança. Aí eu botei uma meta, nem sabia, botei um foco: eu quero ser da marinha. O que eu faço para ser da marinha? Você tem que estudar. Então eu vou estudar. Era criança, acordava sozinho, pedia assim. Lá várias vezes eu lembro disso. Hoje a gente vai tomar café? Não, hoje não tem café. Hoje a gente almoça? Não, hoje a gente almoça. Eu ficava quieto. E eu lembro daquela senhora que cuidava de várias crianças, falava assim: isso aí é o único que não me dá trabalho nenhum. Ele acorda sozinho, a roupa dele sozinho, ele vai fazer as coisas sozinho, tudo dele é sozinho. Esse garoto é de outro mundo. Era eu. Falava nada, quietinho. Eu era introvertido. Eu não falava. Eu só observava a vida. Eu não achava graça em nada, não via nada. Aquele mundo era meu. Que eu tinha um ensinamento. E era o próprio Deus que estava cuidando de mim. Quando a gente cuida dos nossos filhos, quando você faz o que Deus mandou fazer, deixa o resto com Ele. Ele garante o final. O processo realmente às vezes é difícil. É por isso que não dá para viver de passado. É para aprender, não é para viver o passado. E aí
faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Aí coisas que eu guardo até hoje, eu vou te falar, porque eu já preguei isso em várias mensagens. Eu vou te falar só 4 pilares só da minha fé, só esses 4 aqui que eu faço desde quando eu era criança, e eu faço até hoje, e é isso que me dá sustentabilidade, é isso que me faz ficar na presença de Deus, é isso que nunca deixou abater minha fé. Eu quero te falar desses 4 pilares aqui. Primeiro, você tem que conhecer Deus, você tem que saber quem é Deus. Eu lembro, eu era criança, eu saí e olhei o céu e falei, tem que existir alguém que criou tudo isso, céu, lua, estrela, o sol. E a minha mãe, não foi Deus. Eu falei, como é que a gente fala com ele? Aí minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso. E aí como é que ele fala com a gente? Ele falou, você é criança, você não vai entender, mas fala sempre com ele, que um dia ele vai falar contigo. E eu guardei aquela palavra e ficava falando aquilo. Hoje, mais adulto, as formas que existem para nós termos acesso a Deus, conhecer Deus, simples. Oração. Oração é o primeiro nível de intimidade. Quem ora pouco é porque tem pouca intimidade. Quem você conhece pouco, você fala pouco. Quem você conhece muito, você fala muito. Você só conversa muito tempo, fala da tua intimidade, fala de quem você tem intimidade. Geralmente é assim, é o amigo. Então a gente fica horas conversando com o amigo, principalmente quando estamos com problema, vamos falar sobre jogo, vamos falar sobre alguma coisa, a gente fica horas conversando, porque a gente tem intimidade. Quando nós não oramos muito tempo, não falamos muito tempo com Deus, é porque a intimidade é pouca. Você tem pouca intimidade com Deus. E quanto mais você ora, mais você fala, mais você quer ficar falando com Deus, mais intimidade você vai criando. E aí é maravilhoso quando Deus já começa a falar contigo, que é o mais maravilhoso de tudo. Deus geralmente fala direto com o ser humano, não como você está ouvindo minha voz. Pode usar um pregador, pode usar um louvor, pode usar uma situação, mas se ele for falar diretamente contigo, geralmente ele fala a sua mente e testifica no seu coração. É algo que você não tem resposta, é algo que está te perturbando, é algo que está tirando a tua paz. De repente você ora, vem a sua mente e aquilo te traz uma paz. É o próprio Deus que está te respondendo. Aí você está tendo contato direto, para que ele fale contigo. Conhecimento da palavra, que aí você vai começar a conhecer Deus. Por exemplo, Hebreus diz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então se eu quero ver Deus, quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar em paz e santificando a minha vida, que é a forma que você vai fazer para que Deus fale diretamente contigo. E a paz não é a ausência de guerra, não é não ter problema. A paz é o equilíbrio e a certeza que tudo vai terminar bem, porque Ele está no controle. A paz do mundo é a ausência de guerra, dívida paga, não tem nenhum problema. Isso é a paz do mundo. A paz do crente é, mesmo ele estando em problema e dificuldade, não é pensar positivo a fé, é saber que Deus está providenciando a sua resposta, é saber que Deus está vindo ao seu encontro com a sua resposta. Isso te traz paz. Você está esperando algo e sabe que aquilo está a caminho, te traz paz. O que não te traz paz é não saber onde está. Compra algo da Shopee, sumiu, sabe onde está, sumiu o dinheiro, sumiu tudo, sumiu da conta, o banco não explica droga nenhuma, aí é desespero. Mas tu compra algo a caminho, está pago, está tranquilo, está dentro do prazo, ó, aquela ansiedade básica, mas nada que roube a tua paz. Porque a ansiedade, existe um certo nível de ansiedade que é boa, de desejar, é igual vaidade. A vaidade em excesso é uma coisa ruim, mas vaidade de não se cuidar, né, de cortar um cabelo, de arrumar uma roupa bacana, se arrumar legal, tem que ter um pouco de vaidade. A esposa agradece, obrigado. Geralmente as mulheres têm mais vaidade. O homem, né, vai fazer a barba, ficar arrumadinho dentro de casa,
né, atraente, né? Vai tomar um banho, compra um sabão do Boticário, é igual o banho do Batman, não entra e sai mais fedendo que quando entrou, pelo amor de Deus. Deixa a água bater, só água, depois aquele sabão do Boticário, deixa a espuma, pá, deixa o negócio fresco, pá, barbinha feita, todo limpinho, maneiro, aí sai, toma aquele banho, o cheiro, né, ai, coisa linda, né? Pô, tática aqui, ó, reis mundano, tudo tem uma estratégia. O quarto era cheiroso, perfumado, falar do passado não, mas aí entra, pô, que lugar cheiroso, atraente, filho, aí é um negócio bacana, não é? Cabelo cortadinho, barba feitinha, pô, top, arruma, fica todo jogado, roupa da Dilma dentro de casa, camisa do Lula, do Bolsonaro, falar dos dois aqui senão dá ruim, camisa do Bolsonaro, pô, pelo amor de Deus, meu irmãozinho, aí não tem clima esse negócio. Então tudo tem uma, né, sabe, uma essência, cara. Vamos voltar ao conhecimento com Deus aqui. Quando Deus fala diretamente contigo, a sua mente e seu coração, aí testifica, aquilo te traz paz, sabe? Você sabe estar a caminho, pô, bacana. Então a oração vai ter intimidade, a palavra você vai conhecer mais Deus. Quando você vai montar um móvel, ó, manual, né? Vai pegar a televisão, o controle vai mexendo, vai aprendendo. A palavra você vai lendo, você vai aprender. Deus não pensa assim não, ó. E Deus não tolera isso aqui não. Isso aqui deu bom. Aqui eu tenho que mudar. Você vai aprendendo. Aí você vai pegando intimidade, você vai aprendendo. Aí o jejum vai deixar você mais sensível. A voz de Deus vai aumentar a sua fé. É diferente. Você vai ouvir o louvor, é diferente. Você vai orar, é diferente. Você sente a presença dele ali, ó. É a consagração, é a paz e a santificação. Não é só paz não, tem aqui a santificação. Tem que ser afastado do pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, se afasta disso. Santifica a tua vida. Oração, jejum, palavra, falar de Deus. O evangelismo que Deus mandou fazer, e de pregar o evangelho, igreja chamada para fora, levar as boas novas, que é o evangelho, que é a igreja. Não é só você sair dando folhetinho não. Não é só a gente bater em porta não. Evangelismo, você pode estar em casa, lembra de um amigo, lembra de um parente, lembra aquele colega da escola, aquele vizinho, começa a falar com ele. Bom dia, vizinho, vai ser chegando. Ô, meu irmão, tudo bom? Ô, papai. Daqui a pouco convidar esse cara para ir lá para a igreja. E aí, meu, estou sempre vendo aqui que você vai. Não vou não. Poxa, lá na igreja, ó, várias pessoas aqui lá em Caxias foi que eu convidei. Vai estar chegando. As pessoas, para te ouvir, primeiro tem que gostar de você. Primeiro a gente ganha para a gente, depois a gente ganha para Cristo. Porque você não vai ouvir uma pessoa que você não gosta, cara. Crente insuportável, antipático. É arriscado o cara saber que tu é daqui, nem vim aqui mais. Falou, eu ia ali, mas depois que eu subi que aquele cara era de lá, nem vou lá. A Bíblia diz que quem não ajunta espalha. As pessoas têm que ver Deus em você. Não é pelo que você tem, é pelo que você é. Você transmite paz, você transmite alegria. A forma que você trata a esposa, a forma que você trata seu marido, a forma que você trata seus filhos, as pessoas te observam. Você é observado o tempo inteiro. Você pode não perceber, mas as pessoas te observam. Seus vizinhos, tua família falam de você, bem ou mal, depende de como é a sua vida. Então a primeira coisa, a gente tem que saber quem é Deus. Então a gente conhece pela oração, a gente conhece pela escritura. Jesus disse em João 5,39: examinai as escrituras para cuidar ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então se eu quero conhecer Deus é pela palavra, não é só pela experiência do outro ou que alguém falou, deixa de falar. Principalmente que está aí hoje. Hoje em dia está complicado aí. Hoje eu fui ver um louvor esses dias, não sei se vocês já ouviram, Auê. Meu irmão, sem comentário. Auê, primeiro que Auê, né, causar uma Auê é causar confusão. Aí Deus já não é Deus de confusão, já começa, já quebrou aí. Não, mas
O Zé dançou. A Maria sambou, pô, irmão. A mulher toda de vermelho, o cara com guia, nem disfarçou, velho. Aí eu falei assim, eu vou ver o comentário do pastor. Meu irmão teve um pastor defendendo, Anderson Silva. Não, rapaz, tem muitos Zé por aí. Gente, que explicação é essa, meu irmão? Ali abusou, nem disfarçou ali. E aí gente defendendo, tal. Falei, gente, vai piorar, tá? Não vai melhorar não, vai piorar. Só lembrar os irmãos, Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra não. Não vim trazer paz, não vai melhorar não, o mundo não, tá? Vai piorar. Quem vai melhorar o mundão é o anticristo. Que o anticristo vai vir poderosão, ricão, igual eles querem. Porque quando a promessa diz que vai trazer um novo reino, o povo de Israel pensa que é um rei igual Davi, poderoso, ricão, bonitão, forte. Aí Jesus vem filho de um carpinteiro, pobre, humilde. Não é esse não. Mesmo fazendo um milagre, maravilha. E aí ele vai vir do jeito que eles querem. Não receberam o verdadeiro, vão receber o falso, mas tudo bíblico. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Então a primeira coisa que a gente tem que conhecer é sobre Deus. Por isso que Jó não pereceu. Segundo, você tem que saber quem é você. Se você não souber quem é você, o mundo vai dizer e você vai acreditar. Quantas pessoas são dependentes emocional? O que é uma dependência emocional? O próprio nome já se explica. Aquela que depende de emoção e de alguém para piorar. Ela depende de um reconhecimento do marido para se valorizar. Ele depende de um reconhecimento da esposa para se valorizar. Ele depende de uma visão, de um elogio do pastor, porque senão ela se abate. Aí toda a esperança está no filho, está na filha. Aí perde o filho, acaba com a vida dela. Perde a filha, acabou com a vida dela. Perdeu o esposo, acabou a vida dele. Minha vida acabou. A vida dele, a tua não, quem acabou foi do outro. A tua está aí. Passado não é para se viver. Passado é para aprender. A gente aprende alguma coisa com isso. Se você nunca reparou, eu vou te lembrar. A cada 100, 120 anos, Deus renova toda a população. Até essas crianças que estão aqui hoje não vão estar daqui a 100 anos aqui. Vai ser tudo renovado, é outra geração. Então, o tempo que você está aqui, a única coisa boa que Salomão falou, come, bebe e se diverte, porque é a única coisa boa dessa vida você vai levar. Então você que está perdendo muito tempo aí com bobagem, sabe que o final é a morte, coisa que você não lembra muito. E fica preocupado com tanta bobagem, com tanto que os outros falam, com tanto que os outros pensam, com tanto que não sei o que lá, e a tua vida se acaba. É aquilo que você tem que se preocupar, você não se preocupa, que é com a sua vida. O maior incentivador de você é você. Você que tem que se admirar, cara. Você tem que gostar de você. Quando você gosta da companhia de Deus e gosta da tua companhia, tu nunca vai ficar sozinho. Ele faz do solitário que vive em família. Primeiro que ele anda com o pai. E ele gosta da sua presença. Você tem que gostar de você. Até para que você goste do outro. Que amar o próximo como a ti mesmo. Como você se ama. Então, você tem que saber quem você é, porque senão o mundo vai falar e você acredita. Pessoas estão se matando porque falaram. Pessoa está vivendo mal porque o outro acha. Se você não souber quem é Deus e quem você é, o mundo vai acabar com você. E deixa eu te dizer, o diabo não tem pena de ninguém não, filho. Criança, idoso, mulher, homem, não quer saber de nada. É matar, roubar e destruir, é a função dele. E não fica surpreso não, porque ele veio para isso mesmo. É o que eu falo lá no meu trabalho, eles riam, Pampa. Eu falei, rapaz, o diabo não gosta de mim, eu também não gosto dele, está tudo certo. Ele vai tentar me arrastar e eu vou tentar levar o mar de alma comigo. E é guerra, é matar ou morrer. Pô. O cara vai tentar me atingir, eu vou atingir ele, é matar ou morrer. Estou na guerra para matar ou morrer. Se tu vai para a guerra com medo de morrer, nem vai, porque tu já entrou derrotado. Então o diabo não tem conversa, não tem negociação, não tem acordo, não tem bate-papo, não tem nada. Tudo que é parecido lá com ele eu não quero nem contato. Porque é meu inimigo. É matar ou morrer nessa guerra. Então, em terceiro lugar, o que eu vim fazer nessa terra? O que você vem fazer nessa terra? Nós sabemos que para nós nascermos, nós disputamos com milhares de pessoas, né? São mais de 20 mil espermatozoides, é isso? 20 milhões, quer dizer?
Você, entre 20 milhões de pessoas, você nasceu. 200 milhões. É sortear uma pessoa no Brasil todo. Vamos sortear um. Tum, saiu tu. Para você viver. Você disputou com milhares. Quem venceu foi tu. E aí não é possível que o Criador vai criar alguma coisa para nada. Tu já viu alguém criando alguma coisa para nada? Vamos criar alguma coisa aqui. Para quê? Para nada, não sei. Não sei para quê, nem para que serve isso. Já viu alguém fazer isso? Então, quando Deus cria, é para algum propósito. Tudo que está em você, a sua inteligência, a sua vontade, seus talentos, foi o próprio Deus que deu. Quem deu? Não nasceu nem de você isso não. Esse dom, esse talento, essa vontade, esse prazer. Tudo Deus te deu, já deu até a direção. O que você gosta de fazer? O que você faria de graça? O que você pagaria para fazer? É o teu chamado. Esse é o teu chamado. Pode fazer bolinho, faz bolinho para vender na cantina. O teu chamado aí forte. Pregar, tocar. Para tocar, vem aprender. Não, eu gosto de falar, vai falar. Pastor, não sei o meu chamado, eu gosto de conversar. Vai para a recepção. Vamos tratar o pessoal que vai chegando, tu que vai receber as pessoas. Tudo que você quiser fazer, a gente tem para você fazer. Por isso que a Bíblia compara a igreja com o corpo. De Coríntios capítulo 12, Paulo falou: um é braço, até perna, até olho, até boca, e nós estamos unidos. Quando nós estamos unidos, forma um corpo, o corpo de Cristo. Um toca, outro prega, outro louva, outro ensaia, outro convida. Hoje, o diabo criou, o desengrejado. Ele não precisa de igreja. Não precisa de igreja para adorar a Deus? Não preciso. Eu preciso de igreja para ser salvo? Bem, vamos aos textos. Em Gênesis capítulo 28, verso 17. Jacó unge a pedra, Betel, casa de Deus. E a casa de Deus é a porta dos céus. Se você vai entrar por outro lugar sem ser pela porta, tem aí o Papai Noel, pela chaminé, ou o ladrão pela janela. Pela porta tem que passar pela igreja. A igreja é um corpo. Então, se eu sou um braço, mas eu estou fora do corpo, eu vou morrer. A igreja realmente não salva, mas quem salva diz para estar na igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas forma a igreja. Uma pessoa sozinha não é a igreja. É parte do corpo de Cristo. Ela é a igreja quando está em comunhão. Fechou aqui, ó. Aí o Satanás diz: não precisa. Aí, já que está gravando, vou dizer a vocês, para vocês dizerem a outra também. Eu não vou à igreja, eu bebo, eu fumo, mas tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Pedi cura, Deus me deu. Pedi porta de emprego, Deus deu. Pedi a bênção do meu marido, Deus deu. A bênção do meu esposo, do meu filho, do meu cachorro, do meu papagaio, Deus deu. Acredite, pode ser verdade. Porque isso está relacionado à fé e não à salvação. Pela fé a pessoa pode receber. Pessoas que eram na Bíblia que não eram cristãs e receberam pela fé. Aquelas pessoas seguiam a Deus, que iam atrás de Jesus, nem conheciam Jesus. O tanque de Betesda, o paralítico: tu quer ficar curado? Ninguém me leva para eu mergulhar no tanque. Jesus curou ele. Não sabia quem era Jesus, não pediu cura de Jesus, não sabe nem quem é, mas Deus se compadeceu dele e curou. A mulher cananeia vem atrás de Jesus e cura minha filha, cura minha filha. Jesus não dá nem conversa. Isso é cananeia, descendente de Cão, filho de Noé, amaldiçoado. Eu vou parar de dar pão aos meus filhos aqui para ir lá lançar os cachorrinhos, descendente de Cão? Cachorrinho porque era descendente de Cão. A mulher entra numa ilustração e fala: não, mas eu não quero o pão não, eu quero das migalhas que caem da mesa, porque os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus não ia abençoar a mulher, porque ela era cananeia, mas mediante a sua fé, é como ela dissesse: qualquer migalha, qualquer palavra que o Senhor der aí, ela vai ficar curada lá. Grande é a sua fé, pela fé. Tem nada a ver com salvação. Tem nada a ver com salvação. Aí é o problema de algumas igrejas. É só fé, é só prosperidade. Aí recebe, aí tem uma casa, aí tem um dinheiro, aí prospera, aí está curado, mas está caminhando para o inferno. Porque a graça não é de graça. A graça que foi manifesta a todos que lhe obedecem. É isso que Paulo disse a carta.
Então, salvação pela graça é mediante crer em Deus e obedecer a palavra. Por isso que o diabo não vai ser salvo, porque o diabo crê em Deus, estremece, mas ele não obedece. Ele já está julgado, ele não obedece. Então muitas pessoas, elas não querem obedecer as escrituras, e ali não tem parte na salvação. E não adianta estar aqui dentro da igreja não, tá? Isso aqui também não salva a gente não. Isso aqui pode ser uma vantagem. Aqui é uma escola que nós estamos aprendendo matéria de prova. Por isso que vai vir o dia da aprovação, o dia de prova. O que eu estou falando aqui para vocês é matéria de prova. Anota aí, porque quando chegar o dia da aprovação, você sabe responder. Você vai para uma sala de aula, o que o professor fala? Anota aí, hein? Isso é matéria de prova. Você anota, estuda, quem aprende, quem se dedica, quando chega o dia da prova, ele gabarita. E aquele que está ali, que não presta atenção, que não liga, não pratica nada, chega o dia da prova, sabe nada. Presta atenção aqui, dia de provação, são os problemas da vida que vão surgir na sua vida, e você só vai saber responder essas provações se você souber a resposta. Se você não souber a resposta, você padece lá, hein? Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, no verso 3, ele disse: a tribulação, ela gera experiência, a experiência gera paciência, e a paciência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Quando a sua resposta é em Cristo, mesmo quando você não sabe, e aqui é maravilhoso, né? Quando você não sabe a resposta, você liga para o professor: papai, como é que é aquela situação mesmo, hein? É só não se precipitar. Eu não sei o que fazer nessa hora. Aí hora não tem, vou perguntar ao pastor: pastor, estou numa situação aqui, ó, a resposta que você está falando aí está lá no texto, aqui ó. Obrigado, resolveu minha vida. Ainda dá cola, meu irmão. Nessa escola é permitido dar colinha. Aí só fica reprovado quem não quer, quem quiser, né? Em Mateus 22, 29, Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. O camarada não tem conhecimento nem de escritura e nem de poder, não tem experiência com Deus. Então você tem que começar a conhecer Deus, tem que começar a ter experiência com Deus, e isso só através de oração, de jejum, de Bíblia. Conhecer Deus, saber quem você é, para que você veio, né? Que você veio fazer. Então o que você tem desejo de fazer? Qual é a sua vontade de fazer? Por que Jó não pereceu? Porque Jó sabia o Deus que ele servia. Jó sabia quem ele era. Jó não sabia o que estava acontecendo. Isso aqui é maravilhoso demais. Quando você adora a Deus, mesmo não entendendo nada, a gente não sabe o que está acontecendo, e Deus não revela. Para piorar a nossa vida, Deus não revela. Deus revela o propósito, mas Ele não revela o processo. Ele fala que você vai chegar, que vai dar tudo certo, mas no meio do caminho nem fala. Tu ora, não acontece nada. Tu ora, o negócio está fechado, não esclarece nada, e tu fica ali: meu Deus, e agora? Muitas vezes Deus se cala para ver o que você vai fazer. Lembra do texto que a gente leu aqui? Que Jesus chegou para Filipe e falou: Filipe, tem uma multidão aí, e essa galera tem que comer pão, tomar café. O que tu vai fazer? A Bíblia diz que Jesus tinha a resposta, sabia o que fazer, mas fez para o experimentar, só para ver o que Filipe faria. Aí Filipe ficou lá, falou: meu irmão, é uma multidão, mais de 5.000 pessoas, um pãozinho, 50 centavos, 2.500, manter, tem que levar uns 10 mil reais só para dar um café a essa galera aí, e a gente tem dinheiro não. E a Bíblia diz que Jesus ficou esperando o que ele ia fazer, e ele já tinha experiência do que Jesus já tinha feito. Você vai presenciar várias experiências. Quantas vezes você já ouviu Deus fazendo milagres e maravilhas na vida de pessoas, e até na tua própria vida? Esse pecado que a gente carrega, a gente fala do povo de Israel, mas a gente faz a mesma coisa. Deus tirou do Egito, Deus mandou comida, Deus mandou tudo, mas quando chegou o mar, ficou com dúvida.
Aí atravessou o mar, mar no meio, passou, terremoto, fogo, tempestade, deu um maior milagre. Quando chegou em Jericó, aí a muralha, o que a gente vai fazer? Meu irmão, toda hora tem que ficar dando prova de que Deus é contigo. Vê com Abraão, quando Deus pediu Isaac, foi uma vez só. Não tem mais prova com Abraão não, não tem mais dúvida não, filho. Depois que Deus já mostrou uma vez, quantas vezes Deus já te tirou de situações muito piores que você está vivendo hoje? Você já viveu coisas muito piores, filho, e Deus foi contigo. E como é que você vai ter experiência com Deus? E como é que a gente demonstra amor a Deus sem problema? Dando tudo certo, tudo uma maravilha. Ninguém tem demonstração de amor droga nenhuma, meu irmão. A demonstração de amor é justamente nisso. É quando o negócio seca, é quando não dá certo, é quando a coisa pega, vem a doença, vem um problema, vem um desemprego. Só o amor fica. Se não houver amor, não fica. Deus faz com que o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos por grilhões. Os irmãos sabem, vou falar porque está gravando. Estou sendo até repetitivo aqui, mas depois a gente vai cortar. Eu passei uma prova terrível. Érica tinha 23, eu tinha 28 anos. Vindo os dois da prostituição, do pecadão, né? Pegação, um montão de mulher, ela pela noite, tal, cantava na noite, tal. A mulher adoeceu e sentando falou: Clécio, te dou carta de divórcio, porque a gente não vai poder mais ter relação sexual. O médico já condenou, arrancar tudo e perdemos. Passei mais de 15 anos, filho, 15 anos na guerra. E a Érica me deu carta de divórcio. Eu falei: primeiro, que eu tenho um compromisso com Deus, Deus não vai aceitar isso daí. Segundo, eu te amo também, minha querida. E quando eu casei, eu falei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você adoeceu, eu vou adoecer junto contigo. Ou Deus cura os dois, ou mata os dois, ou os dois vão ver doentes. Não é uma carne só? E é uma questão de palavra, de caráter. Você não prometeu? Você na alegria e na tristeza? Aí chega um momento de triste, quer ir embora. Aí chega a doença, quer ir embora. Não está incompatível. Não, você sabe, né? Muita prova. Não dá, não fecha. Eu prego, não vai comigo. Está assim, está doente. Sem relação, filho. Eu com 28 anos de idade. Quantas vezes eu pedi a Deus para morrer? Aí Deus não matava. Jejum, oração direto, filho. Chorava. Senhor, ou me mata, ou mata ela. Falei até isso com ela. Falei: então leva ela, me deixa para eu ver minha vida. Ou me leva, ou levo os dois, ou curo os dois. Meu irmão, anos e anos, chorava. Para piorar, o irmão voltou, bandido, dentro de casa, me ameaçava toda hora com arma, quer me matar, todo dia tinha que ver aquela ameaça. Se alguém souber que eu estou aqui, eu te mato. Se eu roubar, alguém chegar aqui, eu te mato. Se eu mato o teu filho, mata a mulher. Eu falo: meu Deus do céu. Depois voltou outro, travesti. Eu tinha 2 filhos pequenos, vai cuidar dos meus filhos. Vamos ficar na prova, filho. Falei: Jesus, apertou o negócio, hein? Quando eu falei que eu queria ser igual ao Jó, eu acho que o Senhor levou a sério o negócio. Porque eu sempre admirei aquela palavra dita para Jó, sempre gostei daquilo ali. Eu nunca vi Deus falando isso para ninguém. Ele dizendo: homem, ele fala na cara de Satanás, né? Ele fala assim: observaste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tu vê, cara, a alegria de Deus falando de Jó, cara. Tu sabe aquele filho que é orgulho do papai? Estuda, inteligentíssimo, né? Formado, ajuda aqui, isso aqui é quem é que quer ser um pai de um camarada desse? Eu vejo Deus falando isso para Jó. Eu falei: Senhor, eu quero fazer isso aí. Eu só não lembrava da prova que Jó passou. Mas eu falei: puxa, eu quero ser isso aí. Eu quero ser esse íntegro, esse reto, esse temente a Deus, se desvia do mal. Um dia, antes de eu morrer, eu quero que o Senhor fale isso para mim também. Meu irmão, eu acho que aquilo ali foi registrado no céu. Meu irmão, moenda. Não, vou ficar de vítima. Minha mulher está ruim. Eu com 28 anos, 30 anos, 30 e pouco, eu entrei na Casa Bahia, vendedor da Casa Bahia, montão de ex-namorado atendendo, profissional do sexo, mulher cantando,
gente saindo com gente, e eu orando, consagração. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre deu essa graça. Sabe o que é nunca ter o desejo de trair minha esposa? Porque eu não via a mulher, eu vi o sofrimento da minha esposa, eu vi ela querendo sair daquela situação. Eu me achava um traidor. Primeiro que se eu tivesse que trair minha esposa, eu tinha que trair Deus primeiro, certo? Eu tenho que trair Deus primeiro para trair minha esposa depois, porque se eu cair, eu quebro com os dois. E eu tive que ficar ali, ó. Não, eu vou ficar me vitimizando. Não, eu sofri muito. Eu não tive pai, minha mãe não pôde cuidar de mim, fui criado no meio de bandido, tráfico, prostituta, morte. Quando eu caso, a minha mulher é doente, aí meus cunhados vieram viver comigo, aí levei meus 2 cunhados para a igreja, se converteram a Cristo. A minha esposa, depois de 15 anos, aí curada, aí voltamos a se restabelecer. Aí depois um problema entrou na crise de depressão. Agora 27 anos de casado, completamos dia 26 agora de fevereiro, saindo de uma crise de depressão. Agora que eu estou podendo ir trabalhar mais em paz. E aí cheguei aqui para a igreja e falei: ó, de dinheiro não está dando, não tem condição, tem que ir trabalhar. Senhor, eu não quero voltar para o comércio, tem que ter um lugar que eu ganhe dinheiro, que eu fique bem de vida, que eu possa ajudar meus irmãos, que eu tenho que ajudar minha família. E aí Deus abriu uma porta, né? Fomos morar lá no Recreio. Aí essa porta de corretor, lá trabalhando. E agora Deus colocando tudo em ordem, agora que está esclarecendo tudo, agora Deus resolvendo tudo. Nunca levantei minha voz e uma oração para murmurar contra Deus, porque eu tenho certeza que Ele sempre estará no controle de todas as coisas, porque eu conheço a palavra. Ele faz com que o solitário viva em família, Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, não importa a situação que esteja passando, de perda, de opressão, de traição, de trauma. E a palavra trauma, segundo Andréa Vermonte, é de realmente, né, de algumas dores, mas eu achei muito interessante a comparação que ela fez, que trauma é justamente o que é mais lembrado, né? É que você pega a plantinha caída, você finca uma madeira, e você amarra aquela plantinha na madeira, aí ela vai crescendo, vai crescendo. Quando ela fica ereta, quando ela fica direitinha, certinha, aí você tira a madeira, só que gerou cicatrizes na planta. Aquela cicatriz é dali que surge trauma. É uma marca que foi causada na sua vida para que você crescesse certo. Deus nunca vai permitir algo sobre a tua vida que você não permita, você não consiga suportar. Tanto do diabo como de Deus, Deus nunca vai permitir algo que venha sobre a tua vida que você não consiga suportar. A Bíblia diz que quando Ele der a provação, Ele também dará o escape. Mesmo que Satanás tente fazer algo contra a tua vida, Deus é quem vai medir até onde Ele pode. Quando Satanás falou: deixa eu tocar em Jó, Deus, ó, você pode tocar no bem, você pode tocar até no corpo dele, mas na mente dele você não toca não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui sim, aqui pode, aqui pode, pode. Porque Deus sabe até onde você pode. E Satanás, ele tem que primeiro pedir a permissão de Deus para depois chegar até você. Tudo que chegou até a sua vida, querido, não passou por trás, ou Deus não viu não, filho. Passou por Ele, Ele deu o ok, e aí chegou até você. Então fique tranquilo, porque dentro da sua aprovação, da sua luta, Deus também dará a saída. Agora, o tempo é quem vai dizer. E aí eu quero fechar essa mensagem com o quarto tópico. Aonde você quer chegar? Aqui é que encerra a mensagem. Aonde você quer chegar? Porque se você não tiver uma meta, se você não tiver um propósito, se você não sabe onde você quer chegar, aí filho, qualquer lugar serve. Aí você não sai do lugar. Você quer estar aonde, com o que daqui a 5 anos? Se você não tem essa resposta, você é um forte candidato a continuar na vida que você está. Você tem que ter meta, você tem que ter propósito, você tem que saber onde você quer chegar. E Deus, a Bíblia diz, mais do que pedimos e que pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. Você vai fazer um plano e Deus vai fazer melhor do que aquele seu. Não é tremendo?
quando você vive uma oração, você vive em santificação, aquilo que você planejou, Deus vai fazer melhor do que aquilo ali. Isso é muito tremendo. Aonde você quer chegar? Então, sua vida financeira, onde você quer chegar? Hoje eu trabalho, né, meu filho, aí o Tiago, do pastor Fábio, ele é formado em economia, meu filho fazendo administração de empresa, eu tenho que fazer uma universidade Savala, né, que é algo lá interno, vou fazer o CRES, tudo envolvido com economia, investimentos, essas coisas. E eu achei muito bacana. Esses dias foi um rapaz comprar um apartamento, aí era 900 mil o apartamento, um dos mais baratos desse lugar. Foi com meu amigo, não foi comigo não. Aí quando ele fala, olha só, quando você estuda é uma coisa muito interessante, né? E não precisa saber muito isso não, mas ó, deixa eu arredondar para você entender. Você pega o apartamento de 1 milhão de reais, você ganha 1 milhão, sabe o que você faz? Se você não entende, você pega 1 milhão e compra o apartamento, né? Tem 1 milhão, compra logo o apartamento, não é isso? Aí ó, já está quitado, já é próprio, já é teu. É a maior besteira que você faz na tua vida. Quem conhece e entende um pouquinho de investimento, ele faz isso aqui, ó, presta atenção. Ele pega o apartamento, aí você pode pagar ele parcelado, 10, 20 por mês, 20 mil e tal. Aí 10 mil, como é que eu vou pagar 10 mil por mês, pastor? Então o que você faz? Quando você tem um apartamento de 1 milhão, você tem que dar 30% até você pegar a chave. Então vamos supor aí 3 anos. Vamos supor 3 anos. Aí o que você vai fazer? Você tem que começar dando 10%. Então 1 milhão, você tem que dar 10%, você dá 100 mil reais. 100 mil reais. O que você faz com esse 900 mil aqui? Você aplica ele. Você vai para o CDB. Você aplica, o CDB dá 1 a 1,2% ao mês. Quanto é 1% de 900 mil? 9 mil reais. Esses 9 mil reais aqui, ele paga a prestação do apartamento. E ele deixa lá. Ele bota 900 mil aqui, rende 9 mil por mês. Esse 9 mil, ele paga a prestação. Quando chega aqui ao ponto de pagar, o que muitos fazem? Ou paga, pega a chave ou aluga. Quando ele aluga um apartamento de 1 milhão, ele aluga por 10 mil reais, mole. Para a gente é muito dinheiro, mas para quem tem não é nada. Ele aluga por 10 mil reais. Aí ele ganha os 10 mil reais do aluguel, ele ganha os 9 mil do lucro, aí ele pega esse 19 e paga outra prestação. Aí 1 milhão dele está aqui, pagando a prestação por mês. Quando acaba a prestação, ele tem 1 milhão dele aqui, o 900 mil dele aqui, e ganhando 19 mil por mês. E o apartamento, que é de 1 milhão, já não vale mais 1 milhão não, é 1 milhão e meio, porque de 3, 4 anos depois ele cresce muito. O cara de 1 milhão, ele transforma 2, 3. Isso é quem tem dinheiro. Se é uma pessoa que não entende, ela pega 1 milhão e compra o apartamento. Aí vem o IPTU, aí vem o condomínio, um IPTU, 5% aí de 1 milhão, 5 conto. 5% não, 50 mil, mas é menos, uns 5 mil de IPTU. Aí você paga 5 mil, aí tem um condomínio, que é de 2, 3 mil de condomínio, um lugar desse aqui, 1.700, 1.500. Aí o camarada tem uma prestação de IPTU, tem de condomínio, ele vai ficar com 6 mil por mês. Isso aqui ele joga para o inquilino que está alugando, e nem isso aqui ele paga. Então o cara pega um dinheiro, ele multiplica aquele dinheiro fácil, rápido. Então você entende um pouquinho como é que funciona, o camarada vai pegando dinheiro e vai multiplicando, vai fazendo outro dinheiro, e não acaba, a não ser que ele entre num alto investimento que pode quebrar, que você pode emprestar dinheiro, tanto para o setor privado, para o governo ou para o próprio banco. Como é que o banco faz? Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Olha como é que o banco é. Por que o banco rico cada vez mais rico? Você pega 1 milhão de reais, você empresta o banco, aí o banco te paga 1%, o banco te paga 10 mil por mês, tá tudo bem. Ele pega esse 1 milhão aqui, quando ele empresta 12%, filho, ao mês. 12, ele te dá 10 mil,
mas ele ganha 120 mil por mês, em cima do que ele empresta. Então, e outra coisa, ele não empresta para qualquer um não, filho. Chega lá você querendo 1 milhão que ele não te dá. Ele vai ver todo o histórico. Como é que é a conta bancária, como é que é o movimento, o que esse cara tem, o patrimônio, que o banco não dá para perder não. Dificilmente ele vai tomar uma volta. Então ele vai investir, ele vai emprestar quem está com nome bom, que já fez isso muitas vezes, é um cara que pega dinheiro para fazer negócio, para fazer dinheiro, comprar apartamento na planta. Me dá esse apartamento aqui, ó, este de 400, 500 mil, me dá 3 desse aqui. Aí ele gasta 1,5 milhão, aí ele vai pagando aqui com juros, quando sai o negócio ele vende, e assim vai embora, vai embora. Então um emprestando o outro, dinheiro em cima de dinheiro. Então uma coisa é simplesmente um cálculo. Quando você domina uma área, quando você domina aquilo, você tem o conhecimento, você tem o poder. Você começa a entender melhor. É assim que tem que funcionar a sua vida espiritual. Se nós usássemos essa prudência, um pouco do conhecimento para a vida espiritual, como é que está a tua vida de oração? Quanto tempo você tira por dia de oração? Quanto tempo você tira por dia para examinar as escrituras? Está sem tempo, filho? Quer que Deus arrume tempo para você? Porque quando você está desempregado, doente, quebrado, você tem tempo. Mas se você está trabalhando, se você está ganhando dinheiro, aí o teu tempo acabou. Você sabe o que você está dizendo para Deus, né? Ou você está mandando um recado para Deus que a sua prioridade são as suas coisas, ou você está dizendo para Deus: eu só busco quando não tiver nada. A oração de Agur, em Provérbios capítulo 30, verso 8, ele diz: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça do Senhor, e também não me deixe na pobreza para que eu não viva murmurando, mas me dê a medida perfeita. Então Agur, que esse provérbio não é nem de Salomão, ele está dizendo que ele se conhece. Se ele tiver muito recurso, ele acaba se perdendo, e aí ele começa a pedir a direção de Deus. Então quando a gente começa a pedir a direção de Deus, a nossa vida começa a ir bem. Você pode ver que a sua vida começa a desandar quando Deus já não é mais prioridade na sua vida. Quando Deus deixa de ser prioridade na sua vida, mesmo que você prospere, tenha dinheiro, viva bem, você está vivendo mal. Você não tem paz, cara. O próximo alvo é o seu casamento, que o diabo gosta de destruir casamento, porque o casamento para ele é o ponto de partida, que é uma boa família, uma boa nação. Destrói o casamento, esse cara vai para o pecado, a mulher destabiliza. Quando ele destrói o casamento, o próximo alvo são os filhos, vai arrebentar com a vida dos filhos, e aí é o maior alvo de Satanás. E quando Deus deixa de ser prioridade, aí, meu irmão, você deixa de ter compromisso com Deus, Deus acaba não deixando o compromisso contigo, deixando o compromisso. Por quê? Você não é fiel, mas Ele é fiel. Qual é a promessa? Se você for fiel, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, eu serei contigo. Eu vou fazer você prosperar na terra, eu vou fazer você o melhor da terra, eu vou fazer você grande na terra. Todos que foram fiéis foram grandes, mesmo passando como Jó, como José. Meu irmão era dentro do Egito, mas prosperou dentro do Egito. José foi governador dentro do Egito, era o lugar onde não tinha nada para dar certo para ele. Aonde Daniel foi próspero? Na Babilônia, na prisão. Foi um dos homens mais poderosos da Babilônia. Aonde Esther foi rainha? Não foi em Jerusalém, foi na Pérsia, porque lá estava a verdade. Aonde você estiver, não dependa do governo, meu querido, não dependa do sistema, dependa de Deus, dependa do Senhor. Quando a nossa esperança, quando o nosso sonho, nossos projetos estão nas mãos do nosso Deus, Ele garante a prosperidade. Não existe traumas que veio para te destruir, eles vieram para te fazer crescer. Muitas vezes eles vieram para você se apegar mais a Deus, para você correr mais para Ele, que o maior prazer dele é o Salmo 46, quando ele diz: Deus é refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que você mais precisar, é onde Deus mais vai aparecer. Aonde você mais clamar, é onde Ele mais vai responder.
Mas hoje, Deus está nos trazendo aqui, que muitas vezes pode ser o tempo do fim, de tudo que a gente já passou, e hoje pode ser o nosso recomeço. Hoje Deus nos trouxe aqui para mostrar que realmente, se Ele for o centro da atenção, se Ele for prioridade na nossa vida, e quando eu falo prioridade, tenha zelo com as coisas de Deus, é um horário de chegada na igreja, é cuidar da igreja, é falar de Jesus, é ter prazer de ser cristão, é saber que as pessoas estão te vendo, cara, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família. As pessoas devem olhar para você e devem buscar esperança. Sabe quando você está fazendo a vontade de Deus? Quando as pessoas, quando querem Deus, te procuram. Se as pessoas não te procuram, alguma coisa estranha. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão angustiadas, a pessoa está querendo se matar, está lá perto de você, se matam, mas não falam contigo. Isso é triste, meu irmão. Isso é triste. Porque quando as pessoas vêem Deus em você, tudo que acontece, vai em fulano, vai em ciclano, ele é crente, e ele, cara, tem testemunho. Isso é maravilhoso. Então que possamos sair daqui mais cristãos, menos religiosos, mas mais crentes, sabe, mais parecidos com Deus. E que os nossos traumas, os nossos passados, o nosso passado não seja para viver, mas seja de aprendizagem. Eu não vou ficar aqui falando do meu passado, do meu sofrimento. Eu quero saber do meu hoje. Eu quero saber que eu estou aqui vivo. Eu quero saber que Deus está me dando uma nova chance. Eu sei que o meu passado eu não posso mudar, mas o meu futuro está em branco, está intacto, e Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Deus vai escrever uma nova história na sua vida, para a glória de Deus. Isso só depende de você. O seu futuro está em branco. Deus vai escrever lá o que você vai começar a fazer hoje. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar, irmãos? Vamos servir a ceia aqui, vamos terminar em nome de Jesus. Tem um louvor, coloca esse louvor aí para mim, um novo dia. Eu não sei nem cantar esse louvor ainda direito, a tela aqui parou, mas aí eu vou cantar com a igreja, até olhando para o telão aqui mesmo, porque eu achei muito bonito esse louvor. Esse louvor, eu nunca louvei ele aqui, nem sei louvar ele direito. O Ministério Louvor é que me conhece, né? Vai surpresa e vai errado mesmo. Mas eu gosto tanto desse louvor, achei tão bonito cantando, que eu quero ensaiar bastante esse louvor para eu louvar um dia lá no meu trabalho. Vou falar uma coisa sincera para vocês, sinceridade. Depois, Léo, pode encerrar aí. Tá, amém? Deus abençoe o pessoal do YouTube, do Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus.